A paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Marcos André, este é o nosso canal Clube da Teologia, nosso canal de estudos da Palavra de Deus. E vamos agora a mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, o nosso vídeo de apoio, a nossa pré-aula para a lição de número 3 da revista da Betel. Revista da editora Betel, a revista de adultos, amém? Vamos aí a mais essa lição, a lição de número 3, para ser ministrada aí em 15 de janeiro de 2023. Bom, primeiro trimestre. Vamos lá então a essa lição. O tema da lição é particularidades do servo. Esse é o tema da lição. Então a lição vai falar das particularidades do servo que é apresentado no livro de Marcos, tá? O evangelho conforme é ensinado no livro de Marcos. E as particularidades desse servo, o servo que está mencionando é o Senhor Jesus Cristo, tá bom? E as particularidades, vamos falar três aqui. Na verdade, duas, né? Então, ela está dividida em três tópicos. No primeiro tópico vai falar a identidade do servo. E no segundo tópico, a autoridade do servo. Então, essa aí é a primeira particularidade sobre a autoridade do servo. Tá? E o terceiro tópico é a compaixão do servo. Tá bom? Então são esses três tópicos. O primeiro fala da identidade, o segundo da autoridade e o terceiro da compaixão. Tá bom? Essas aí são as particularidades que a lição vai ensinar. Simples desse jeito, tá? A lição não é complicada, a lição é tranquila, tá? Eu te convido aí a gente entrar nessa lição. Você que é professor, né? Já prepare o seu estudo, tá? Esse vídeo aqui ele é um vídeo para te ajudar, para você poder preparar uma aula aí, né, com uma certa profundidade. Você tem que identificar o canal de contato com os alunos. Como assim? Que canal? O que é isso? Canal de contato. É quando a linguagem que você vai falar com os alunos. Você não pode levar para os alunos, por exemplo, uma aula muito aprofundada se você está numa comunidade onde tem alunos mais leigos na palavra. E aí você não pode embasar muito na teologia, senão você acaba não atingindo, não fazendo contato com os alunos e eles acabam achando a sua aula enfadonha, acabam não compreendendo as coisas, porque vai ter terminologias que eles não vão saber, tá? E por outro lado, você também, se você estiver numa classe de obreiros, por exemplo, aonde muitos ministros ali, muitos são ministros, muitos fazem teologia, aí você não pode levar também uma palavra simples demais, não é verdade? Você levar uma aula muito supérflua, muito básica, eles não vão gostar da tua aula, vão achar que a tua aula não acrescentou, né? Amém? Então você que é professor, você tem que identificar o seu canal de contato ali com eles, amém? Vamos então a esta aula, tá? Não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo, compartilhe o conteúdo, tá? Indica o nosso material, inclusive você pode se inscrever no nosso canal, amém? Vou deixar também na descrição do vídeo um link para você acompanhar essa lição lá no nosso blog, no Clube da Teologia, e também eu vou deixar o link para você participar da nossa promoção dos 6 milhões de acessos lá no blog do Clube da Teologia. Isso, o nosso blog está completando 6 milhões de acessos e para participar, né, dessa promoção vai ser um sorteio da Bíblia de Estudos King James, uma Bíblia maravilhosa, tá? A caixa está aqui longe de mim, senão eu ia pegar ela ali para te mostrar agora, tá? Mas a Bíblia é o sorteio dessa Bíblia e você vai amar, você vai gostar muito. Para participar é bem simples, você acessa aqui no nosso canal, no nosso canal aqui, Clube da Teologia, acessa um vídeo de pregação, um vídeo de interpretação, qualquer vídeo, deixa o seu like, faz um print ou uma foto da tela e manda para o WhatsApp que eu vou deixar aí também na descrição, tá? E vou deixar o link da descrição para você saber os detalhes como participar, tá bom? Mas é simples desse jeito, manda para mim a foto e você já está participando. Amém? Glória a Deus por isso. Vamos lá então, aqui entrar nessa lição aí de uma vez. Introdução. Na introdução, eu quero fazer o destaque logo para o primeiro parágrafo que diz assim, ó. Veremos na presente lição que o conhecimento acerca de Jesus Cristo durante seu ministério terreno se deu progressivamente. Então a palavra-chave aqui é progressivamente. Ou seja, eles foram conhecendo Jesus, eles não passaram a conhecer Jesus de uma hora para outra. Eles foram conhecendo à medida que eles foram caminhando com Jesus. Então foi contínuo, foi aumentando a cada momento. Assim, né, foi o conhecimento
de Jesus Cristo para aqueles discípulos. E o detalhe, aí aquela parte, você para aplicar isso aqui para a nossa vida, assim também a nossa caminhada com Ele. Né? Mostra isso para os alunos, a caminhada do aluno, do homem de Deus, da mulher de Deus, com Jesus vai fazendo que você conheça Ele progressivamente, a cada dia um pouco. Não é verdade? Bom, vamos para o próximo. Aí, dentro dessa introdução, também quero fazer esse outro destaque aqui, nesse outro parágrafo, diz assim, ó, enfatizaremos dois aspectos da identidade do servo sofredor, que se destacam no Evangelho de Marcos, autoridade e compaixão. Tá? Então, a lição basicamente vai falar desses dois aspectos do servo sofredor, né? Aqui, que é a autoridade e a compaixão. Então, vamos falar da autoridade e a compaixão de Cristo. Lembrando para quem, e aí é bom falar para os alunos, aqueles que não tiveram nas outras aulas, que perderam aí as outras aulas ou que se esqueceram, fala para eles que esse servo sofredor que está se referindo aqui no Evangelho de Marcos é o Senhor Jesus Cristo. Por que isso daqui? O algo a mais é isso, é saber o porquê que está sendo chamado aqui na lição de servo sofredor. Porque é dessa forma que Marcos apresenta Jesus. Tá? Marcos apresenta o Senhor Jesus como servo sofredor. Amém? Tá? Marcos escreve o evangelho aí aos romanos, né? Aos cristãos romanos. Marcos ele se ajunta com Pedro na obra. Pedro vai para Roma, né? E Pedro ele vai falar aos crentes de Roma, e Marcos ele vai alinhar o discurso dele, o evangelho, junto com a mensagem de Pedro, né? Aos crentes romanos. E aí ele escreve também aos crentes de Roma, né? Então nós vemos o evangelho de Marcos, quando ele fala, mostrando para os crentes de Roma, ele vai apresentar Jesus como servo, aquele que veio para servir, né? Amém? Vamos então aí nosso primeiro tópico, onde fala a identidade do servo, tá? Lembrando aos irmãos, não se esqueça, deixa o seu like no vídeo, não deixe de fazer isso, vai dar logo um clique aí, não custa nada, tá? E também, né, você pode também adquirir o nosso subsídio. Eu escrevo um subsídio sobre esta aula, que vai ajudar muito, é um conteúdo mais aprofundado um pouco, tá? Mais aprofundado que o vídeo aqui, você pode adquirir esse conteúdo lá. Bom, vamos lá então. No primeiro subtópico, o tema é muitos não conheciam a identidade do servo, tá? Eu vou ler o primeiro parágrafo aqui, pelo menos uma parte diz assim, ó. Servir a Cristo também implica conhecê-lo. A despeito desse pensamento, a melhor forma de conhecer mais sobre ele é por meio do estudo das Santas Escrituras. Amém? Bom, aqui é o seguinte, né? É uma forma de conhecer Jesus pelos estudos das Escrituras. Isso aqui, a gente também, assim como os discípulos progrediram, a gente também progride nesse conhecimento, tá? A cada dia. E como os discípulos andavam com Jesus, mas nós vivemos num mundo onde o nosso Senhor foi para o céu, né? Nós não temos a mesma peculiaridade daqueles discípulos, tá? Nós andamos com a pessoa do Espírito Santo, que nos mostra quem é Jesus. O Espírito Santo ele veio para nos revelar Jesus Cristo. E aí o Espírito Santo, ele nos mostrando quem é Jesus, a gente vai conhecendo a Jesus Cristo à medida que nós vamos vivendo essas experiências. Quando fala aqui que a lição que a Bíblia, né, as Escrituras nos mostram, nos faz conhecer a Jesus, por que isso aqui? É que a Bíblia ela tem a chamada revelação especial, né? Não tem aquelas 3 revelações, né? Vamos colocar dessa forma, 3 revelações. A revelação natural de Deus, né? A Bíblia ela dá a revelação de Deus. Então a revelação geral, né? Eu já estava fugindo a palavra, a revelação geral, que é a natureza, mostra Deus, né? A revelação especial, aonde a Bíblia mostra Deus de forma especial, como Criador, né? Como aquele que resgata o ser humano, tá? E tem a revelação pessoal, é aquela revelação da sua caminhada com o Espírito Santo, da sua vivência com Deus, aonde você vive a cada dia uma novidade com o Senhor, fazendo seus devocionais, palavra, oração, jejum,
obra de Deus, aí você vai conhecendo Deus numa revelação pessoal, onde Deus se revela para você de forma pessoal. Que maravilha, né? Você que gosta de pregar já pode usar esse subsídio aí para poder ministrar uma mensagem abençoada aí de Deus. Vamos lá então? Aqui dentro nesse subtópico, não, vamos para o próximo, 1.2. O próximo subtópico é 1.2, o tema do subtópico é o servo conhecido progressivamente. Vamos continuar aqui nessa mesma pegada aqui, mostrando como se conhece o servo progressivamente. Vai falar dos discípulos, né, que foram conhecendo a Jesus. No primeiro parágrafo diz assim, ó, no início do evangelho de Marcos, após Jesus ensinar na sinagoga de Cafarnaum, expulsar de um homem um espírito impuro que o importunava, todos admiraram a sua autoridade. Né? Que interessante, eles nunca tinham visto, irmão, tá? Eles nunca tinham visto alguém expulsar demônio daquele jeito. Né? Eles chamavam de espírito imundos, né? Marcos retrata como eles entendiam os espíritos imundos e Jesus tinha autoridade sobre eles. Essa autoridade eles foram conhecendo progressivamente ao ver Jesus fazendo tudo aquilo ali. Agora, uma aplicação para a gente aqui é que Jesus deu a mesma autoridade para nós. Olha que interessante. Aonde tem isso? O próprio Evangelho de Marcos apresenta isso. Marcos 16:17 fala que Jesus afirma, em meu nome expulsarão demônios. Olha, a autoridade dele sendo passada para nós, tá? É em nome dele, então a autoridade não é nossa, é dele. Olha, muita gente confunde isso aí. Tem crente achando que tem autoridade sobre... Não é você que tem autoridade, quem tem autoridade é Jesus. Se ele estiver na tua vida, aí você faz uso dessa autoridade. Mas sempre que for expulsar demônio, é no nome de Jesus Cristo. Amém? Dentro desse subtópico, tem uma parte que diz assim, ó, assistimos que em Marcos 4.41, quando Jesus acalma a tempestade, seus discípulos temerosos se perguntaram, mas quem é este que até o mar lhe obedece? Né? Olha que interessante. Aqui eu quero fazer um destaque. Isso aqui é um ponto interessante para você aplicar na tua aula aí, para mostrar para os alunos. Há um ponto positivo sobre os discípulos. Nota que Jesus foi fazendo os seus milagres, eles foram conhecendo Jesus progressivamente, mas eles sempre mandavam essa pergunta, quem é esse? Quem é esse que faz isso? Porque eles não conheciam. Né? Agora, não reparamos que eles, mesmo sem conhecer Jesus, eles não ficaram ao lado de Jesus? Eles não foram junto com Jesus, aonde Jesus ia? Eles não decidiram ser discípulos dele? Né? Então você vê que para fazer a obra de Deus, andar com Cristo, estar com Ele, não é necessário, não é requisito inicial você conhecer Jesus. Não é um requisito inicial, não é requisito inicial você saber muita teologia, não é requisito inicial você ter boa comunicabilidade, você saber falar. Nada disso é requisito inicial, tá? O conhecimento de Jesus vem naturalmente conforme a sua caminhada com Ele. Essa aqui é a ideia. Amém? Glórias a Deus. Deixe isso aí bem claro para os alunos, para que nenhum aluno deixe de fazer a obra porque tem pouco conhecimento. Tá? Vamos para o 1.3. O próximo subtópico diz assim, o tema, andar com o servo faz conhecê-lo. Bom, vamos lá. No primeiro parágrafo aí, ele diz assim, ó, não há nada mais prazeroso do que ser conhecido por Jesus e conhecê-lo. Amém? Isso aqui é muito interessante. Por quê? Quando fala que a gente, para a gente ter conhecimento do servo é necessário caminhar com ele, aqui fala de várias coisas. Não fala só de você fazer a obra. Aqui está falando de relacionamento. Você não tem como conhecer ninguém se você não se relacionar com a pessoa. E a mesma coisa se aplica quando se refere à nossa vida com o Senhor Jesus, à nossa caminhada com Cristo. Temos que ter relacionamento com Jesus. Você sabia, pode falar isso, perguntar isso para a classe. Você sabia que tem cristãos que já estão 10 anos na igreja e não conhecem Jesus Cristo? Tem. 15 anos e não conhece. Já viu quando o crente se desvia com 20 anos de evangelho? Por que será?
Eu afirmo. Tudo bem que isso aí é um pensamento calvinista, mas ele se aplica muito bem aqui na nossa identidade arminiana. Né? Eu afirmo para você, quando a pessoa está 20 anos do evangelho e se desvia, essa pessoa nunca conheceu Jesus de verdade, nunca conheceu o Senhor. É? Ele fazia a obra de Deus por fazer, para, sei lá, para ter um status, talvez porque era obrigado, não sei o que ele faz, por quê, mas ele fazia por fazer, sem ter conhecimento de Jesus. E aqui a gente vai ver, no nosso que o relacionamento com o Senhor é um relacionamento, tem que ser um relacionamento básico de qualquer tipo de relacionamento. Tem que haver interação, né? Tem que haver, para que haja interação, tem que ter o quê? Convivência, né? Diálogo. É isso aqui que tem que ter com o mestre. Como é que você vai ter relacionamento com Jesus se você não tiver diálogo com ele? Né? Ou seja, oração. Né? Como vai ser isso? Não tem como. Tá? Isso aqui a gente tem que meditar muito nisso daqui para poder aplicar. Viu? Ó, tudo que eu estou falando aqui é uma aplicação. O aluno vai sair da sua aula sabendo como aplicar essa aula na vida dele. Pega mesmo bem firme nessa parte, fala para ele, ó, tá sendo dada a aula para você, você tem que aplicar isso na sua vida. Se você não aplicar na sua vida, todo o tempo que passou na aula dominical foi perdido, foi em vão, porque não aplicou. Não adianta você saber que tem que ter diálogo com Jesus e não ir orar, né? Sabendo que tem que ter interação com o Senhor e não falar com Ele. E como que é isso? Sabendo que tem que fazer devocional, ler a palavra e nunca ler a Bíblia. Né? Isso aí acontece muito hoje. É impressionante, mas acontece. Bom, nesse tópico mesmo, aqui faz uma menção no Evangelho de Marcos, quando Jesus pergunta aos discípulos, né? O que os homens dizem que eu sou? Está aqui no próximo parágrafo aí, no Evangelho de Marcos, faz esse registro. Tá? Marcos 8, 27 ao 29. Tem esse registro ali. Jesus pergunta, quem os homens dizem que eu sou? E aí eles falam, uns dizem que é Elias, outros, né? Alguns João Batista. Aí depois Jesus vira para os discípulos e pergunta, mas vós, quem dizeis que eu sou? Tá? Aí, vamos lá. A ideia dessa pergunta, passa para os alunos a ideia geral dessa pergunta. A ideia dessa pergunta é a importância, é salientar a importância da visão que a pessoa, o servo de Cristo, faz dele. Tá? Jesus estava mostrando para os discípulos como era importante a visão que eles faziam de Jesus. Isso é importante para o reino. Né? Não que Jesus não soubesse o que eles pensavam dele, Jesus sabia, mas tinha que perguntar para eles poder afirmar para si mesmo, afirmar quem é Jesus na vida deles. E a mesma pergunta serve para mim e para você. Né? Quem você pensa que é Jesus? Para você, Jesus é apenas mais um grande nome da história, né? Um grande líder, como é apresentado, né? Em muitos livros, um grande personagem, ou ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo? Que foi o que Pedro respondeu. Pensa nisso. A sua resposta vai definir as suas atitudes. Né? Se você pensar que Jesus foi apenas mais um na história, um grande homem, um grande líder, então vai ser só isso para você e você vai fazer uma obra de Deus meia boca. Uma meia boca, uma meia sola na obra de Deus. Mas quando você acreditar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, aí a coisa é diferente. Aí você sabe que o Filho de Deus é o dono da obra e você vai ter mais respeito ao fazer a obra. Você vai ter mais dedicação, né? Amém? Vamos lá então para o próximo. O próximo tópico vai falar de autoridade do servo. Nesse tópico vai mostrar como Jesus demonstrou a sua autoridade naquele período diante do povo, né? Bom, no 2.1, o tema é a autoridade da mensagem do servo, né? Aqui fala, no primeiro parágrafo diz assim, ó, podemos afirmar que a fonte da autoridade de Jesus vinha do céu. Tá? Nos escritos deixados pelo evangelista Mateus, lemos as seguintes palavras de Jesus: é-me dado todo o poder no céu. Tá? Então, aqui há um registro, né, que Jesus ele tinha autoridade
que vinha do céu. É a fonte da autoridade dele, é o céu. Bom, aí é o seguinte, quando ele fala, aí que autoridade é essa? Isso aqui é bom saber, né? Que autoridade é essa? Quando ele fala, todo o poder me foi dado, ele não está falando da sua autoridade divina. Tá? Ele não está falando disso. Porque ele ainda não havia sido glorificado quando ele fala isso lá em Mateus, né? Ele está falando da autoridade que foi dada a ele sobre o domínio das trevas. É isso que ele está falando. Porque ele veio pisar a cabeça de Satanás, ou seja, tirar a autoridade. Pisar a cabeça, metaforicamente, significa tirar a autoridade, né? Olha aí, eu já dei um subsídio para pregar. Mais uma pregação que você pode elaborar disso aí, né? Então, ele pisa a cabeça, ou seja, tira a autoridade de Satanás, tá? Nisso ele passa a ele, a Cristo, ter a autoridade sobre todo o reino das trevas que estava agindo na terra. E agora, por isso ele fala isso, toda a autoridade me foi dada, tá? Amém? Glória a Deus por isso, né? E o detalhe é que essa autoridade é compartilhada com a gente, né? Olha como Marcos registra, Marcos 16, 17 ao 18. Lembra que eu falei anteriormente? Comprovando aqui mais uma vez, ó. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Tá? Olha aí a autoridade dele sendo passada a nós aí. Amém? Claro que a autoridade é dele, não nossa, né? Continuando então, vamos para o próximo subtópico, tá? Lembrando você, esse subsídio eu disponibilizo para quem quiser adquirir. Claro que tem muito mais coisa além do que eu estou falando aqui, é só você ir lá no blog, no Clube da Teologia e ver como faz para adquirir o subsídio. 2.2 agora, a autoridade do servo foi atestada por sua palavra, ou seja, aquilo que Jesus falou, atestou a autoridade dele diante do povo. Vamos lá então, aqui nesse subtópico tem um acréscimo legal para você passar para os alunos, tá? Algo interessante aqui. Nesse parágrafo, no segundo parágrafo diz assim, ó, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. O comentarista está citando Marcos capítulo 7, verso 13, aonde Jesus repreende os religiosos, repreende os fariseus, porque Jesus falou para eles, olha só, ele atestando pela palavra dele, né, a palavra dele, atestando a sua autoridade. Ele bagunçou, essa é a realidade, vamos para a realidade, ele bagunçou os fariseus. Ele bagunçou, deixou eles perdidinhos, acabou com eles, né? Quando Jesus vai e fala para eles assim, a palavra de Deus manda honrar pai e mãe, mas vocês desonram. Quando vocês falam, o que se aproveitar de mim é corbã, o que se aproveitar de mim é a oferta do templo. Quando vocês fazem isso, Jesus está falando para os fariseus, quando vocês fazem isso, vocês invalidam a palavra de Deus. Por quê? O que os fariseus faziam? Os fariseus, malandramente, né? Eles, na malandragem, como eles tinham os pais, né? E a palavra de Deus fala que eles tinham que honrar os pais, então na velhice dos pais eles tinham que cuidar dos pais. Só que ninguém queria cuidar dos pais, porque eles eram hipócritas, eles não valorizavam a família, tá? Eles queriam só ganhar. E aí eles não queriam gastar dinheiro com os pais, né? Gastar recursos financeiros com os pais, ter que cuidar dos pais nas doenças, eles não queriam isso. Então, o que eles faziam? Eles afirmavam que tudo que eles tinham estava em voto, né? Era para a dedicação do templo. E aí, com isso, não dava nada, não ajudava nada os pais, desonravam os pais, tá? Então, quer dizer, era uma tradição que existia, Jesus vai e mostra isso para eles. Vocês invalidam a palavra com a tradição de vocês, né? Fazendo isso daí, deixando de honrar os seus pais, porque pela sua tradição, o que vocês têm de recurso é para ajudar no templo, é para a oferta do templo. Olha que coisa terrível, né? Jesus detonou com eles com essa palavra. Então, a autoridade de Jesus comprovada pela sua palavra. O 2.3 fala, a autoridade do servo foi confirmada perante o mundo espiritual. Tremendo também esse subtópico. Quero separar esse parágrafo aqui, ó, diz assim, ó, ficando evidenciado em todo o Novo Testamento que até mesmo sobre os demônios, e todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo,
manda-nos para aqueles porcos. Aquela passagem onde Jesus expulsa uma legião de demônios e aquela legião pediu para que ele mandasse para uma manada de porcos que estava ali perto, e Jesus ordena que eles vão para os porcos, eles vão ali, tá? E os porcos se precipitam lá no penhasco e morrem todos, quase 2.000 porcos, tá? Então, isso daqui nos mostra uma coisa, né? Mostra uma coisa, que todo aquele que se afastar dos caminhos de Deus, olha o que aconteceu. Uma manada inteira de porcos foi para o abismo, né? Ou seja, todo aquele que se afasta dos caminhos do Senhor, isso pode prejudicar todos à sua volta. Pode prejudicar todos à sua volta. Porque existe aquele demônio que estava naquele homem, não era um demônio só, tinha muitos ali. Tinha muitos. E a própria palavra de Deus nos mostra que quando uma pessoa ela é liberta e o demônio vai, né? Se a pessoa deixar o Espírito Santo, né? Deixar o Senhor, deixar a vida com Deus, o demônio volta. E ele volta e encontra a pessoa vazia, sem nada. Ó, ele vai e traz mais 7. Agora já tem 8, tá? Eu não sei o que aquele homem andou fazendo para ter uma legião, mas você imagina, né? Uma pessoa com 8 demônios, já é difícil, imagine 8, tá? E aí, o que acontece? O estado dessa pessoa é pior do que antes. Mas aqui o detalhe que eu quero trazer é que essa pessoa pode prejudicar todos à sua volta. Assim como aquela manada lá foi uma manada inteira, prejudicou todos, os criadores dos porcos, prejudicou todo mundo. E aqui a gente tem que entender isso. Tem que ter consciência, meu irmão. Você que é professor, você que é aluno, professor, passa isso para os alunos. Quando se uma pessoa se afastar da presença de Deus, se der lugar ao diabo, deixar o inimigo entrar na sua vida, você pode estar prejudicando não só você, toda a sua família você pode prejudicar, todos os seus amigos, todo mundo pode ser prejudicado. A gente tem hoje em dia aí filhos de obreiros, filhos de pastores que passam por dificuldades por causa de uma atitude inconsequente da pessoa que deixou os caminhos do Senhor. Aí prejudica pai, prejudica todo mundo, porque o estado dele passa a ser pior do que o anterior. Né? Isso é terrível. Vamos continuando aí, o próximo tópico, que é o 3. Você, viu, professor, ou aluno também, você que está pegando aí esse conteúdo, toda a aula aqui ela é aplicável, né? É para você aplicar na sua vida. Não adianta ter a aula dominical só para você conhecer Bíblia, só para você... Não, você tem que aplicar, ela tem que ser algo que você possa aplicar, tá? Então passe para os alunos dessa forma. O terceiro é a compaixão do servo. Aqui fala da clemência do servo. Vamos pular esse, vamos para o 3.2. O próximo subtópico é o 3.2 e o título desse subtópico é O Servo que se Compadece. Tá? No 3.2, aqui eu quero fazer um destaque para essa parte que diz assim, ó, a partir da ótica do Evangelho de Marcos, podemos dizer que os males, doença e a morte passaram a existir em decorrência da entrada do pecado. Tá? Aqui a gente vê que quando esse ensino é lá do Antigo Testamento, né? Onde que é passado isso? Lá no Antigo Testamento, quando Adão e Eva eles pecam, eles são expulsos da presença de Deus e ali entra a morte, né? Mas não é só a morte que vem. Tudo aquilo que leva à morte veio também. O que veio? Né? A degeneração do corpo, tá? As enfermidades, né? A nossa natureza humana, carnal, ela passa a ser corruptível. Ali naquela ocasião ela passou a ser corruptível. Ela passou a se degenerar. A gente passou a envelhecer. É isso aí. O ser humano não foi feito para morrer. Você sabia disso? Sabia disso, que o ser humano não foi feito para morrer? Adão e Eva ia estar até hoje aí tranquilo, ó, correndo maratona de 46 km aí, tranquilo, de boa, né? Mas por causa do pecado, a gente viu que entrou a morte. E quando entra a morte, entrou
a degeneração do corpo. Eles passaram a envelhecer, passaram a ter enfermidade, tá? Tudo isso veio por causa do pecado do ser humano. Amém? E aí, né, dentro desse tópico, fala que Jesus ele veio para resgatar a pessoa, resgatar o ser humano. Essa é a compaixão dele para conosco. Tá? Jesus, a compaixão de Cristo, entenda bem isso aqui. Ó. A compaixão de Jesus não é só para nos dar bênçãos materiais, alimento. Não, a compaixão dele não é só para isso. A compaixão dele é para nos dar a salvação, porque isso é o que é o mais importante. Né? Ele não veio somente para pagar nossa dívida na cruz. Ele não veio somente para nos abençoar com multiplicação de pães. Não, não. Ele veio para nos libertar do domínio do pecado. Esse é o entendimento correto. Esse é o conhecimento de Jesus que é importante. Tá? Nos libertar da escravidão do pecado. É isso daí. Porque aí a gente vai ter vida transformada, né? A gente vai ter casamentos restaurados, dignidade restaurada, tá? Tudo isso vem com essa libertação do pecado. Amém? Vamos para o próximo tópico, 3.3, caminhando aqui já para o nosso final. Tá? Aqui, nesse 3.3, o tema é: o servo nos ensina que onde há compaixão, abunda o amor. Né? Aqui é o seguinte, nesse primeiro parágrafo diz assim, ó, chama-nos a atenção o fato de que a cura de um leproso, na cura de um leproso, Marcos relata que Jesus demonstra sua compaixão. Olha como é que ele fala assim, ó, se queres, bem podes limpar-me. O leproso fala, aí Jesus, aí diz o texto de Marcos, né? Jesus movido de grande compaixão. Olha como é que Marcos destaca bem isso daí, para mostrar que o servo sofredor, ele não era sofredor somente porque ele foi para a cruz do Calvário. Sofredor porque ele se movia de íntima compaixão pelo ser humano. Né? Jesus ele tinha essa íntima compaixão, ele sentia a dor do ser humano. Tá? Isso aqui é bem especificado por Marcos. Né? Ele mostra o que passava pelo coração de Cristo. Amém? O Evangelho de Marcos ele tem essa importância, porque ele nos mostra o que está no interior do Mestre, como o Mestre pensava, tá? Como ele considerava as pessoas. Amém? E a obra que ele faz na cruz é por causa dessa íntima compaixão que ele tinha para conosco. Amém, meus amados irmãos? Graças a Deus por isso. Né? Aqui também nesse Evangelho convém lembrar que Jesus ele nos mostra Deus de uma forma diferente. Ele apresenta o Senhor para aqueles, para o povo da sua época ali, apresenta Deus de uma forma diferente como eles viam, né? Eles viam Deus como o grande juiz, aquele que estava pronto a punir, né? Mas Jesus ele vem e apresenta um Deus misericordioso, um Deus que envia o seu Filho. Olha que coisa maravilhosa, né? Isso tudo é passado no Evangelho de Marcos. Ele apresenta Deus. Quando mostra a compaixão, quando Marcos mostra a compaixão de Jesus, mostra a compaixão de Deus. Amém? Então é isso daí, fazendo a conclusão lá, né? A lição falou da identidade de Cristo, que você só aprende caminhando com Ele de forma progressiva. Amém? Falou também a lição da autoridade do servo, a autoridade de Cristo, ou seja, a autoridade sobre o reino das trevas, tá bom? E aí essa autoridade, a parte que se aplica, essa autoridade é passada também para nós hoje. Amém? E fala da compaixão do servo, a compaixão de Cristo, como ele é movido de íntima compaixão pelo ser humano. O próprio livro de Marcos registra que Jesus via as multidões e falava, eles são como ovelhas que não têm pastor. Olha que coisa linda. Amém, meus amados irmãos? Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo, tá? Interaja com a gente, deixa aí um comentário, eu vou responder de pronto. Eu botei o meu celular para tocar toda vez que cair um comentário. Caiu um comentário, pode ficar, se eu tiver acordado, né? Você comenta, eu já vou responder logo no bate-pronto. O canal aqui não é aquele canal grande, né? Não sou famosão, né? Então você não vai
ficar esperando muito para ouvir para ler a minha resposta. Amém? Participa da promoção aí dos 6 milhões de acessos. Tá? Vai ser uma honra ter a sua participação. Vou deixar o link aí para você saber como participar. Tá? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Uma excelente aula para você nesse domingo.